A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Me chamo Andressa, tenho 23 anos, sou de Medianeira, Paraná, e vou contar para vocês um pouco do meu deserto. Eu entrei no deserto em setembro do ano passado. Meu esposo saiu para viajar de férias na casa dos pais dele, em Santa Catarina, a 800 e poucos quilômetros de mim. E chegando lá, ele surtou. Começou a me tratar de maneira estranha. Não me dava atenção, mal me respondia. E eu fui ficando surtada com ciúmes e querendo saber o porquê de tudo aquilo. Até que não aguentei mais. E surtei. Perguntei para ele por que estava fazendo tudo aquilo comigo. Isso com uma semana que ele estava fora de casa. Aí começamos a discutir. Discutimos por mensagem e daí ele me disse que não me queria mais, que não iria voltar para casa, só viria buscar as coisas dele. E eu me desesperei. Não aceitava aquilo. Aí ele me ligou por videochamada e eu xinguei um monte. Disse tantas coisas horríveis para ele, mas na hora da raiva a gente não pensa no que faz. Chamei ele de lixo para baixo. Disse que ele não era homem para ter terminado por telefone e ele não falava nada, só chorava. Daí, irmãos, eu perguntei para ele quando ele viria buscar as coisas dele, que se ele não viesse logo eu iria jogar tudo na rua. E ele me disse que não sabia, mas iria dar um jeito de vir buscar logo. Passando a discussão, durante a semana toda, ele não falou mais comigo. Me ignorava, não me respondia e ali começou o meu desespero. Eu só chorava, não comia, não tinha ânimo para nada, saía para trabalhar, mas não via a hora de chegar em casa para poder chorar e pôr toda aquela dor para fora. E assim foi se passando meus dias. Então o que eu fiz? Corri para a igreja. Eu era católica. Comecei a rezar para tudo quanto é santo, fazer promessa e mais promessas. Não saía da igreja, pedindo para Deus restaurar meu casamento e ainda para ajudar eu que estava tão cega e que estava indo atrás de uma benzedeira. E lá ela mexia com cartas, mas eu na inocência achava que ela estava me ajudando. Ela dizia para mim que ele ia voltar, que não era para eu ficar triste, só chorando, que era para deixar que logo ele voltaria. Nossa, como eu fui tola. Acreditava no que ela dizia e nessa semana que eu tinha que voltar lá na benzedeira, que hoje eu já digo que não é benzedeira, né, que é macumbeira, ela pediu para eu levar 3 velas brancas e uma peça de roupa dele. E eu não vi a hora de chegar a sexta-feira para ir lá levar. E na quinta-feira Deus usou uma moça para me alertar. Abri meus olhos e aquela moça veio falar comigo. Me ofereceu carona para voltar para casa, pois nós morávamos na mesma cidade, nós duas. Somos promotoras de vendas, então eu aceitei a carona dela. E no caminho para casa, ela me disse que estava passando por momentos difíceis na vida dela. Estava separada há 6 meses e que estava com depressão. Então eu também contei o que estava acontecendo comigo e falei da tal benzedeira. Aí ela me disse bem assim: amiga, você está acabando com seu casamento com as próprias mãos. Então, passando isso, comecei a ir à igreja evangélica e aprendi muito. Encontrei mesmo o Deus, um Deus que eu não conhecia. Mas no decorrer dessa caminhada, me apareceu uma irmã que se dizia querer me ajudar, mas estava só me enganando. Me disse um monte de mentiras a respeito do meu esposo. E ela disse que meu marido tinha ido embora porque tinha se apaixonado por outro homem no trabalho dele. Eu, na inocência, acreditei. Levei um choque, mas disse que perdoava ele e que eu ia lutar por ele. E ela dizia para mim que ele ia voltar. Começou até uma campanha na minha casa para ele voltar, mas Deus é tão bom que não permitiu que isso acontecesse.
E ela foi até minha mãe e falou para minha mãe que ele não iria voltar mais, que eu logo ia receber essa notícia, mas eu teria que ser forte. E minha mãe sabia de tudo o que acontecia comigo, pois eu contava tudo para ela. Então minha mãe viu que ela estava mentindo e me abriu os olhos. E no meio dessa luta, eu participei de um congresso, onde Deus usou uma pregadora para falar comigo. Ela me disse que Deus iria me surpreender. E não ia ser daqui 15 dias, 30 dias. Ia ser logo. Isso foi num sábado. Quando foi na terça-feira, cheguei em casa. Meu esposo estava em casa escondido. Me fez uma surpresa. Isso já fazia 45 dias que ele estava fora. Levei um susto quando entrei no meu quarto e ele estava atrás da porta. Me desabei no choro. Ele me abraçou muito e pediu para que eu tomasse um banho porque precisávamos conversar. Já vi que as coisas não eram boas. Tomei um banho e sentamos para conversar. Perguntei onde estavam as coisas dele. Ele disse que estava no hotel e que não tinha vindo para cá para ficar. Veio só buscar suas coisas. Então, irmãos, eu chorei muito. Não aceitava, pois naquela tarde ele já tinha feito o acerto na empresa e os exames admissional que ele iria fazer para ir embora. Então ali eu tive certeza que ele não iria ficar. Eu fiz tantas juras, falei que ia mudar tantas coisas em mim, mas não queria que ele fosse embora. Mas ele estava decidido. Não tinha mais o que eu podia fazer. Então naquela noite ele dormiu no hotel, pois o pai dele tinha vindo junto para buscar as coisas com ele. Ele foi para o hotel e eu fiquei em casa sozinha, desesperada. Chorei muito, muito, murmurei muito. Não aceitava o que estava acontecendo. Passando aquela noite na quarta-feira, logo pela manhã, ele veio até a minha casa para a gente resolver alguns assuntos. Pois fomos à cidade, resolvemos todos os problemas e voltamos para casa. Fiz o almoço para ele e para o pai. E ele estava me tratando super bem, um amor de homem, super carinhoso, amoroso. Andávamos como um casal normal, de mãos dadas e tudo. Eu não conseguia entender. Tratei ele muito bem. Tentei aproveitar o máximo possível as últimas horas com ele, pois ele iria partir para longe no outro dia. O dia foi passando e ele não tinha coragem para arrumar as coisas dele, até que no fim do dia ele se obrigou a arrumar. Foi muito difícil ver ele arrumando suas coisas. Me doía tanto, eu estava despedaçada por dentro. O questionava sempre o porquê de tudo aquilo, e ele só me dizia: eu não sei o que eu quero para minha vida, estou muito confuso. E se a gente ficar junto agora, corremos o risco de ficar separados para sempre. Tenta me entender e me dar esse tempo que eu preciso. Mas eu não entendia, não aceitava. E naquela noite ele dormiu em casa para na madrugada ir embora. Quando ele saiu de casa, me abraçou forte e disse que me amava muito, mas não podíamos ficar juntos naquele momento. Eu só disse assim para ele que eu creio num Deus que eu sirvo e nós vamos ficar juntos ainda. Então ele se despediu e foi embora. Continuamos a ter contato durante um mês mais ou menos. Estava tudo bem, nos falávamos todos os dias. Daí do nada ele começou a ficar frio, não falava mais comigo e eu me humilhando para ele, correndo atrás, até que ele sumiu do mapa. Mas durante esse tempo eu continuei buscando em Deus, pedindo forças para lutar, e Deus foi me mudando, me mostrando onde estavam os meus erros, onde Ele queria me mudar. Foi me quebrantando e me fazendo um vaso novo. E Ele me mostrava mesmo onde eu tinha errado dentro da minha casa, onde eu era uma esposa rixosa, onde eu tinha errado, onde eu vivi no pecado, pois
éramos só ajuntados nesse tempo. Eu fiz a melhor escolha da minha vida. Aceitei a Jesus como meu Salvador. Me converti e Deus usava pessoas para falar comigo que Ele iria restaurar o meu casamento, que não era para eu desistir. Só que nesse tempo, meu marido estava sumido. Eu procurava saber dele através das minhas cunhadas e ficava sabendo de tudo o que ele estava fazendo. E isso me entristecia muito. Ele estava perdido no mundo, só queria festa e farra. Estava desempregado, endividado, vivendo nas custas do pai dele. E aí veio final de ano, Natal, Ano Novo, onde sofri muito por não estar ao lado dele, como nos outros anos. E na noite da virada do ano, eu fui para o culto antes de me reunir com a minha família e orei muito e pedi a Deus para que restaurasse nosso casamento, que estava sendo muito difícil para mim passar esses dias longe dele. Logo depois que saí do culto, fui me encontrar com os meus familiares, mas para mim aquela noite não teve graça. 1h pouca da madrugada, pedi para o meu irmão me levar para casa, pois estava cansada e queria dormir. Mas não era nada disso, eu queria chorar mesmo. Então cheguei em casa, me derramei nos pés do Senhor, falei tudo o que estava sentindo e pedi para que Deus tocasse no meu coração e no coração do meu esposo, e que ele viesse a dar notícias. Chorei muito para Deus, orei e deitei. Fui dormir. No outro dia, quando acordei, tinha um vídeo que meu esposo tinha enviado, falando que não estava nada bem, que a vida dele não tinha sentido nenhum, que tinha emagrecido, que estava se sentindo muito sozinho e que aquela noite tinha sido difícil para ele. Reclamou um monte e desejou feliz ano novo. Disse que no outro dia nos falávamos. Fiquei tão feliz. Quando vi aquele vídeo, como eu fiquei feliz. Me prostrei de joelhos e agradeci a Deus por Ele ter respondido a minha oração. Passando o dia todo, Ele não apareceu. Não me respondeu mais. Fiquei bem chateada, sabe? Mas continuei com a fé. No fim do dia, Ele me respondeu. Porém, não senti muita vontade dele em ter contato comigo. Então, à noite, fui para o culto e ele sumiu de novo. Novamente eu estava sendo ignorada por ele nas redes sociais. Mas não desisti. Continuei na minha luta, em minha batalha. Conheci um grupo de restauração no Face. Então entrei e tive um aprendizado muito grande. Nesse grupo tinha uma pastora chamada Tereza Cristina, que era como Moisés, colocava o povo para andar. Então eu fui adquirindo entendimento e sabedoria de Deus para lutar da maneira correta. E fui entendendo as fases do deserto, onde eu precisava me posicionar. Comecei a pôr em prática tudo o que estava aprendendo a orar, jejuar e buscar a Deus por mim, que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Entendi que minha vida não estava do jeito que era agrado do Senhor. Por isso, eu estava passando pelo deserto. Então, Deus foi me mostrando onde eu estava errada, onde errei dentro da minha casa. Deus foi me restaurando, me transformando. Irmãos, confesso, tentei desistir várias vezes, mas não conseguia. Eu falava para minha mãe, eu não aguento mais, mãe, quero desistir. E ela me dizia, minha filha, não desista. Mas ao mesmo tempo que falava que ia desistir, Deus não deixava. Tive muitos levantes, mas não desanimei. Pedia para Deus renovar minha fé e minhas forças e para Ele guardar os meus sentimentos, o que eu sentia pelo meu esposo, para que eu conseguisse lutar por nós dois. E através desse grupo de restauração, eu conheci muitos canais no YouTube, do irmão Alain, do pastor Sérgio, Leandro Barros e vários outros. E fui vendo os vídeos e tendo um entendimento melhor do que estava se passando do lado do meu esposo, o que ele estava vivendo, como ele estava sendo usado por Satanás. Mas, durante esse período, estávamos sem contato nenhum. Quando foi no mês de janeiro, veio um pregador de fora
pregar na minha igreja, e naquela noite Deus usou ele para falar comigo. Deus estava quebrando uma obra de feitiçaria que tinham feito para eu não ser feliz, para nada dar certo na minha vida, mas ele estava quebrando todo aquele mal, e que a partir daquele dia eu iria ver o que Deus tinha para fazer na minha vida. E quando eu cheguei em casa da igreja, tinha uma mensagem do meu esposo, perguntando como eu estava e dizendo que estava com saudades. E a partir dali, nós nos falávamos todos os dias e muitas coisas mudaram. Durante esse período, Deus foi transformando tanto em mim quanto nele, até que um belo dia, ele se sentiu seguro e me perguntou se eu ainda o amava. E eu disse que sim. Então ele falou em voltar para casa, mas só poderia fazer isso depois que as contas estivessem pagas, porque ele estava muito endividado. E eu, tola, quis pôr minhas mãos para resolver. Ofereci ajuda, estava querendo achar a solução de tudo, ao invés de pedir para Deus entrar com a providência. Mas ele não aceitava minha ajuda. Então, no meio desse tempo, eu já estava mais confiante na volta dele e relaxei com o meu posicionamento. Não orava mais pela madrugada, não fazia jejum todo dia, não ia mais para o culto todo dia, e aí os levantes começaram a vir. E ele foi mudando de novo, até que houve uma discussão entre eu e ele, porque ele estava me ignorando. Então eu surtei e disse um monte para ele novamente. E ele só me disse assim: a explicação é que eu estou cansado, não quero mais. Não vou te machucar mais do que já machuquei. Você é muito importante para mim, mas eu estou te atrasando. Estou atrasando as suas escolhas. Ainda não sei o que quero para mim da vida, mas não vou ficar com você. Então não vou mais ficar te segurando, sabe? Eu estou cansado de te falar isso. Não me liga, não tenta fazer nada. Só me respeita, pelo menos agora. Não sei mais o que te dizer. Queria arranjar as palavras certas para isso, mas não estou conseguindo. Você é uma mulher especial. Só me respeita por enquanto, para não ter que falar coisas que eu não quero falar. E como eu já tinha um entendimento, irmãos, tinha um pouco mais de sabedoria de como agir, dessa vez eu fiz diferente, não fui atrás, mas apenas visualizei e não respondi nada. Então chorei muito, liguei para minha mãe, desabafei com ela e pedi forças para Deus continuar, me ajudar a continuar. Não foi fácil. Na primeira semana eu estava arrasada, mas eu falei, eu não vou me abater, eu vou lutar da forma correta. Bloqueei ele no WhatsApp e desativei meu Instagram e meu Facebook também, que era onde ficava toda hora fuçando para ver se estava online ou não, e ainda achava que estava posicionada. Imaginem, nada estava. Eu nunca estive posicionada dessa forma. Estava enganando a mim mesma. Então mudei minhas atitudes e continuei a lutar. Isso que aconteceu foi no dia 7 de abril e no dia 10 era aniversário dele. Então foi tão difícil passar aquela data longe dele, mas fui forte, só mandei os parabéns e felicitações para ele. Esperei ele ver, ele agradeceu e aí eu bloqueei ele de novo. Passando-se quase 2 semanas, eu tive um levante muito grande. Eu me desesperei, Satanás me afrontou muito. Eu desbloqueei ele, mandei um oi. Só que a mensagem não foi entregue, então ativei o Face novamente, mandei um oi lá também. Só que ele não quis falar comigo e me bloqueou lá também. Irmãos, eu surtei, chorei, me desesperei. Falei, para que isso, Deus? Murmurei um monte novamente, briguei um monte com Deus novamente. Então liguei desesperada para minha mãe. Disse que ele tinha me bloqueado. Ela mandou eu ser forte, disse que era para eu desistir. Deixar ele para lá, que se ele não queria mais, eu tinha que seguir em frente. Mas eu sabia que não podia desistir. Falei para Deus que eu ia desistir. Mas eu falava que ia desistir, porque é através de você que eu vou fazer a obra. Deus sempre me disse isso, não desista. Vou fazer a obra através de você.
Então, para piorar ainda mais a situação, a minha cunhada me chamou para conversar. Ela não sabia o que ele tinha feito de novo, porque ele não tinha contado. Ele não falava mais comigo. Ele não contou isso para a família. Então eu falei o que estava se passando. E ela ficou surpresa, porque para a família ele tinha falado que nós estávamos nos entendendo, que íamos voltar. Aí eu contei tudo e ela ficou muito chateada com o que ele disse. Disse que ele não era homem para ter feito aquilo comigo de novo. Então eu falei para ela que eu o perdoava e que eu não julgava ele. Aí ela me contou que ficou sabendo que tinha mulher no meio atrás dele. Irmãos, pensa no choque que eu levei. Mas eu disse, eu não vou desistir da minha família. Eu ia lutar. Eu não ia entregar ele de bandeja para outra, não. Ele é meu marido e Deus vai trazer ele para casa. Então, no outro dia, Deus usou novamente a pastora Teresa Cristina para falar comigo, em um dos áudios que ela mandou no grupo. Era tudo o que eu precisava ouvir naquele dia. Então, ergui a cabeça novamente e voltei a lutar. Orava a Deus e pedia para ele afastar todas as mulheres que tentassem se aproximar do meu marido. Então, acompanhando os canais no YouTube, encontrei o canal do Irmão Guapo. Na verdade, eu já tinha escutado falar sobre o canal dele, mas sempre tinha uma coisa que me impedia de entrar, e acabei entrando em uma das lives dele e gostei. Ele estava fazendo a campanha de Josafá. Já estava no final, eram as 3 da madrugada. Então coloquei meu celular para despertar nesse horário e participei da campanha naquela madrugada. Mas já estava no final, faltavam só 3 dias. Porém, o irmão disse que quem não tinha feito a campanha desde o início poderia estar fazendo, que estava tudo no canal. Então eu fui procurar saber. Comecei a fazer a campanha e nessa campanha eu busquei por mim, pela minha vida espiritual e passei a orar pela restauração do meu casamento. Somente uma vez por dia e durante o dia eu buscava por mim. Mas antes de eu começar essa campanha, Deus usou a pregadora do culto da família no domingo para falar comigo. Eu estava tão triste. Tinha pedido para Deus, será que valia a pena eu ainda lutar por isso? E ele me respondeu naquela noite. Ela veio até mim e falou assim, a sua vida terá um começo, um recomeço. Deus está restaurando seu casamento agora e vai ter libertação lá. Todo o mal está sendo quebrado, toda obra maligna está sendo desfeita. Não desista do seu casamento, lute com todas as suas forças. Que o que você não pode fazer com suas mãos, eu farei por você. Mas não desista, lute até o fim. Isso foi no dia 3 de maio de 2020. E então comecei a campanha no dia 7 de maio. E continuei acompanhando o clamor da meia-noite no canal do Guapo. E ali eu orava em concordância com ele e pedia para que Deus visitasse meu esposo. Que ele viesse a sonhar comigo, sentir meu cheiro, minha falta. Eu marchava dentro do meu quarto com muita fé e acompanhava as lives. E sempre tinha muita gente enviando seus testemunhos e que Deus tinha feito. Como eles oravam e pediam. Eu ficava pensando, será que isso é verdade mesmo? Meu Deus, eu não vejo nada disso acontecer. Então continuei a campanha e o clamor da madrugada também. Estava na campanha da igreja nos domingos e não via nada acontecendo. Então senti de desbloquear meu marido no WhatsApp e vi que na foto do perfil dele estavam assim: decisões trazem consequências, indecisões mais ainda. Fiquei pensativa, mas não mandei nada, só deixei ele desbloqueado. E um dia, falando com minha amiga, ela me perguntou sobre ele. Eu disse, não sei nada, não sei mais nada da vida dele, só sei que Deus está trabalhando. Então ela me disse, assim será? Será mesmo que Deus está trabalhando? Eu dei uma risada e pensei comigo, eu creio que está, mesmo que eu não esteja vendo nada. Respondi para ela, Deus sabe o que faz, e mudei de assunto. Continuei orando e pedindo a Deus um milagre. E no dia 18 de maio fiz um propósito com Deus e pedi para Ele falar comigo, me confirmar mais através da palavra.
não de revelação, mas sim da palavra. E ele confirmou naquela noite. A pregação foi para mim. Deus disse tudo o que eu tinha pedido. Eu estava bem desanimada com essas revelações, sabe? Porque desde o início do meu deserto, Deus sempre falou muito comigo, mas nada acontecia. Então comecei a duvidar que era de Deus mesmo, que as revelações não eram dele, que as revelações eram das pessoas, simplesmente do coração das pessoas. E orei em pensamento e falei: Pai, se essas revelações que eu recebi até hoje forem do Senhor, me confirma através da tua palavra. E foi o que aconteceu. Ele me respondeu mais uma vez. No dia 23 de maio, eu assisti a live do Guapo. E durante a live eu estava bem animada. E quando terminou, eu fui logo dormir para conseguir acordar para o clamor da meia-noite. Mas me veio muitas coisas na mente. O diabo queria me desanimar. Me trouxe todos os meus problemas na mente. Então eu disse assim para Deus: Deus, eu não aguento mais. Pai, não sei mais o que fazer. Meu aluguel aumentou, o que eu estou ganhando mal dá para pagar as contas. O que eu vou fazer, Pai? Não tenho como continuar assim. Senhor, se estiver me ouvindo, me responda. Eu peço para que me ajude. Eu disse também: Pai, eu recebo tanta revelação sobre o meu casamento, mas nada acontece. Pai, o Senhor disse para eu não desistir. Mas olha, não tá fácil. Eu não vejo nada, nenhum sinal. Então, quando foi pela manhã do dia 24, Deus me surpreendeu. Irmãos, aqui eu vou continuar a segunda parte do meu testemunho. Eu me chamo Andressa, tenho 23 anos e eu estou contando sobre a restauração do meu casamento, como foi o meu deserto. Acordei, olhei no meu WhatsApp. Isso foi no dia 24 de maio, no dia que Deus me surpreendeu. Olhei sempre como de costume, para ver se tinha algo importante. Levei até um susto. Pois bem, irmãos, tinha uma mensagem do meu marido. Eu salvei o nome dele como Deus está trabalhando. E, gente, imaginem, tinha a mensagem do Deus está trabalhando. Na hora, ainda com sono, olhei e pensei: mas isso não pode ser verdade. Já fazia 1 mês e meio que não tínhamos mais nenhum contato com o outro. Resumindo, na mensagem, ele disse exatamente assim: sonhei com você. Agora acordei assustado, acho que foi uma visão. Eu respondi: o que foi que você sonhou? Aí mais tarde ele me respondeu novamente, perguntou se eu estava bem. E eu disse que sim. Aí ele me disse que tinha sonhado uma coisa muito estranha comigo e me contou o que era. Vou por aqui com as mesmas palavras dele, sem aumentar nem diminuir o que ele disse. Sonhei que eu fui até ir te ver, sem ninguém saber. Chegando lá, o Adair, que no caso é marido da minha mãe, estava lá. Tu estavas trabalhando, eu acho. Daí, quando chegam 2 primas suas, que não sei quem é, lá do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, daí a pouco chega você. O pessoal já tinha ido embora. Tu já estava com uma casa própria, que é essa que nós morávamos aí, e casada com um cara mais velho. Aí respondi assim: gostei da parte da casa própria, mas não dei muita conversa. E ele continuou a conversa, me perguntou se eu ainda estava indo na igreja. Eu disse que sim, e me perguntou quantas vezes na semana eu ia. E respondi. E para a honra e glória de Deus, irmãos, ele disse que também estava indo na igreja, e que já fazia 3 semanas que estava indo. Ele nunca ia à igreja. Sempre que eu chamava, ele dizia que não. E então eu pude ver que mesmo que eu não visse nada, Deus estava trabalhando na vida dele. E naquela noite, ainda na campanha na igreja, Deus me confirmou mais uma vez através da revelação, que naquela noite meu casamento estava sendo restaurado, que a aliança que tinha sido quebrada estava sendo refeita, o amor que tinha se esfriado estava voltando e que Deus estava fazendo tudo novo nas nossas vidas e que eu ia contemplar coisas que só mesmo Deus poderia fazer na minha vida. E desse dia para cá, eu e meu esposo nos falávamos todos os dias
e ele está firme na igreja para a honra e glória de Deus. Como eu relatei antes, ele não ia para a igreja de jeito nenhum. E eu pedia tanto a Deus para que ele viesse se prostrar diante de Deus e se humilhasse para Deus. Que reconhecesse que só Deus podia ajudá-lo. E foi o que aconteceu. Deus ouviu todas as minhas orações e fez tudo do jeito que eu clamei e pedi mesmo. Meu esposo percebeu, mesmo distante. Ele reparou nas minhas mudanças. Ele viu que hoje eu era outra mulher. Ele disse que hoje eu sou a mulher que ele queria que eu fosse, madura, sábia, a mulher ideal que ele sempre sonhou. Pois eu era uma mulher rixosa, tudo tinha que ser do jeito que eu queria. Não gostava que ele saísse com os amigos. Ficava brava porque ele não me ajudava em casa com o serviço. Era ciumenta demais, orgulhosa, a dona da razão. Mas quando entrei no deserto, Deus me mudou, me transformou em outra Andressa. E hoje sou totalmente grata a Deus por ter permitido o deserto na minha vida. Só assim eu tive um encontro com Deus. E hoje eu sou muito feliz, coisa que eu não era antes. Mesmo tendo meu esposo em casa, eu não era feliz. Pois eu não tinha Deus como a base da minha vida. E hoje eu vivo para Deus. E pude contemplar tantas coisas que Ele já fez por mim. E que sem Ele eu não teria chegado até aqui. Antes de tudo isso, eu falava, eu nunca vou ser crente. Inventava desculpas para não ir à igreja evangélica quando era chamada. E não foi uma nem duas vezes que fiz isso. Mas Deus não conseguiu me trazer pelo amor e me trouxe pela dor, permitindo a separação entre nós para me aproximar dele. Pois eu estava colocando meu marido no altar e não Deus. Eu dizia, porque será que quem apronta tudo vira crente? Sempre perguntava isso. E eu nunca vou virar crente. Nasci católica, vou morrer católica. Ah, irmãos, que tola eu fui. Deus me amassou, me quebrou e me fez de novo conforme a vontade dele. E hoje sou crente, me converti e logo vou me batizar para a honra e glória de Deus. Não quero que me levem a mal sobre os católicos. Mas eu era católica mesmo. Mas não conhecia Deus de verdade. Era uma católica fria. Ia lá de vez em quando. E nunca na igreja. Nunca estava totalmente perto do Senhor. Mas Deus, através do deserto, me aproximou. Me reencontrei com Deus e me converti. Porque eu me sinto bem na igreja evangélica. E é ali que está o meu chamado. Mas Deus é o mesmo, não importa a religião ou placa de igreja. Ele faz e refaz. Ele é Deus. Basta nós pedirmos a Ele, confiarmos nele e seguir seus mandamentos. Meu esposo ainda não voltou para casa, pois está com muitas dívidas e disse que não quer voltar por enquanto, se ele não conseguir pagar todas as dívidas e resolver todas as outras coisas. E com a pandemia tudo está mais difícil, ele está sem trabalho, mas eu não vou pôr minhas mãos de novo. Estou orando para que Deus entre com a providência, pois creio que logo ele vai pagar suas contas e vai vir para casa. Ele já falou em voltar, mas quer resolver isso primeiro. Não está sendo fácil, mas eu não estou mais com aquela angústia. Estou sabendo esperar, porque o que Deus faz é perfeito e por completo. Deus é completo e eu confio no Deus que eu sirvo. Só para ressaltar, nós não somos casados no papel e nem na igreja, mas eu o chamo de marido e falo casamento porque sempre foi assim que Deus falava comigo. Apesar de estarmos só juntados, Deus sempre me dizia casamento. Mas assim que ele voltar, vamos casar e viver certinhos na lei de Deus. Amém? Isso aconteceu até dia 25 de julho. De lá para cá muitas coisas mudaram e Deus continuou me usando. Hoje eu tenho um grupo de restauração onde eu ajudo meninas que estão passando pelo vale do deserto, onde para a glória de Deus já tivemos 3 casamentos restaurados. E no dia 9 de agosto eu me batizei. Hoje eu posso dizer que sou filha do Rei. Glória a Deus por isso. Mas enfim, voltando à minha restauração. Se passaram um mês e minha bênção chegou por completo. Minhas férias estavam vencidas desde janeiro. E eu pedi para meu chefe
marcar elas para metade de julho. Meus planos eram uns e os judeus eram outros. Deu tudo errado. Quando chegou o dia 20, mandei mensagem na empresa perguntando se já estava marcada. Eles me disseram que não tinham marcado nada. Fiquei chateada, pois não vi a hora de pegar as férias para o meu amado poder vir me ver. Então, como não havia marcado, conversei novamente com meu chefe. Pedi para marcar para agosto, em um fim de semana, mas foi uma enrolação. Enfim, férias marcadas para 10 de agosto, pois eu estava ansiosa para que ele viesse, mas na quinta-feira ele me disse que iria começar a trabalhar fixo e que não poderia vir me ver. Nossa, chorei um monte, mas falei para Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Fiquei até sem vontade de falar com ele, e ele percebeu. No outro dia, já mais calma, falamos normalmente, pois então ele começou a trabalhar o dia todo. Então, dia 10, saí de férias, e na primeira semana fiquei em casa, e ele me disse que meu sogro estava bem mal, com problemas de saúde. Então oramos por ele, e pedimos para Deus a cura dele. E os dias foram passando, e ele foi ficando cada vez mais doente. Eu aproveitei minhas férias e fui visitar meu pai. Fui na sexta, dia 14 de agosto, e voltei na segunda, dia 17. Falei com meu esposo e ele me convidou para ir para lá, para a casa da família dele, onde ele estava. E para aproveitar para ver o pai dele também, que não estava muito bem de saúde. A princípio, fiquei meio assim, vou, não vou, pois sabia que não queria desobedecer a Deus. Falei que iria pensar. Então, na quarta-feira, mandei mensagem dizendo que eu iria para lá. Aí ele foi e mudou de ideia. Falou que não seria bom eu ir e que ele não estava preparado para voltar e que nós iríamos sofrer. Fiquei sem entender nada, com uma raiva enorme, pois somos carnes, né, irmão? Então, evitei falar com ele o resto do dia. Mas ele viu que eu não gostei. Então falei, ok, tudo bem, eu não vou mais. Aí ele voltou atrás e falou para eu ir. E disse que não iria, que ia pedir uma resposta para Deus. Fiquei com muito pé atrás, então resolvi não ir. À noite fui para o culto e eu pedi uma resposta de Deus, se era para eu ir ou não. E Deus me disse assim, ainda não, espera só mais um pouquinho. Cheguei em casa e falei para ele que não iria, que obedeceria a Deus, e ele achou que fosse birra minha, mas enfim, disse, obedeça então a Deus, se é assim que ele te respondeu. E assim eu fiz. Chegou no sábado, meu sogro passou muito mal. Foi levado às pressas para o hospital. Chegou lá com a pressão muito baixa. Foi direto para a emergência. Foi atendido e foi feito todos os exames. E fizeram uma transfusão de sangue, pois ele tinha perdido muito sangue. E ele foi me avisar. Já era quase umas 5 horas da tarde. Começamos a orar e pedir a Deus um milagre no domingo. Então descobriram o que ele tinha. Ele tinha uma úlcera e ela havia estourado no estômago dele. Teria que operar e tirar 80% do estômago. A cirurgia seria de risco. Pois então oramos e pedimos para Deus por misericórdia. Quando acabou a cirurgia, ele me ligou, disse o que tinha acontecido e que tinha dado tudo certo. Agora era orar pela recuperação dele, porém ele ainda corria risco de ter que operar novamente. Irmãos, na segunda noite, ele me mandou mensagem dizendo que não sabia mais o que iria ser de nós dois, pois ele teria que trabalhar para ajudar a casa da família dele, e que a situação dele iria complicar ainda mais. Mas era para eu confiar em Deus, que logo isso tudo iria passar e nós iríamos nos encontrar. Fiquei muito triste, pois na minha visão a restauração iria se adiar ainda mais. Chorei um monte. Fiquei falando com Deus na janela do meu quarto e disse assim para ele, Pai, o Senhor está no controle de tudo. Eu creio e confio em Ti. Depois ele me ligou por videochamada e viu que eu estava chorando e perguntou o porquê. Eu disse que não era nada. Ele também estava muito abatido. Conversamos um pouco
e eu disse que iria dormir. Desliguei e logo em seguida ele ligou de novo. Atendi. Era minha sogra, me pedindo para ir para lá, para dar uma força para eles, porque a situação não estava nada fácil. Então eu disse para ela que eu não sabia se eu ia ou se eu não iria, que eu iria pensar. E ela me disse: peça uma luz para Deus, para você saber o que fazer. Eu disse que iria pedir. Terminei de falar com ela e fui orar. Pedi uma resposta para Deus. Fiquei muito nervosa, pois eu teria que ir para lá logo na terça. E isso me afligiu. Então conversei com uma amiga minha e ela me disse que iria orar para Deus me responder da forma certa. Mas no ver dela como pessoa e minha amiga, e sabendo da situação, ela disse que eu deveria ir sim, pois ele era meu marido e estava precisando de mim naquele momento. E eu fiquei naquela, vou, não vou. Resolvi mandar mensagem para minha pastora e perguntar o que ela achava, porque eu tinha muito medo de desobedecer a Deus. Ela me disse: vai, filha, seu marido precisa de você. Quando ela me disse vai, eu desliguei o telefone e falei para ele: estou indo hoje à noite. Ele ficou muito feliz. Então liguei na rodoviária, procurei saber os horários dos ônibus e vi que tinha um que sairia 3h40 da tarde. E já era meio-dia. Corri para arrumar minhas coisas e ajeitar tudo para ir viajar. Nossa, parece que tinha saído um peso enorme de mim quando tomei a decisão de ir. Então fui. Cheguei lá na quarta, 10 horas da manhã, e a mãe dele ficou muito feliz com a minha ida, e minha outra cunhada também. Então elas foram para o hospital. Era a hora da visita do meu sogro. E meu sogro estava sedado por conta da cirurgia. E eu fiquei em casa com os meus sobrinhos. Meio-dia, ele chegou. Foi um momento de muito nervosismo, pois já fazia quase um ano que não nos víamos mais. Nos abraçamos e conversamos um pouco. Arrumei o almoço para ele e logo chegou notícias do hospital, pois não era nada boa a notícia. Meu sogro teria que passar por outra cirurgia. Estava saindo sujeira no corte e no dreno, e seria uma cirurgia muito arriscada. Ele corria risco de vida, e isso nos deixou muito abalados. Mas continuamos confiantes. À noite, meu esposo ligou no hospital para saber notícias dele, pois não adiantava ir lá, que eles não iriam passar notícias. Somente na quinta-feira, às 11 horas, no boletim médico. Então informaram que ele não tinha feito a cirurgia. Ficamos felizes, pois era um bom sinal. Então, meia-noite, levantamos um clamor por ele, pedindo para Deus pela recuperação dele, para que não precisasse passar por outra cirurgia. Na quinta de manhã, no horário da visita, minha cunhada entrou e teve uma notícia que nos deixou muito tristes. Ele estava em cirurgia. 1h30 da tarde, ela ligou para o meu esposo e disse que o pai dele estava muito mal e tinha estourado tudo por dentro, até os intestinos, somente um milagre para salvar ele. Continuamos firmes na fé, crendo que ele escaparia dessa. Meu esposo foi para o hospital e eu fiquei com meus sobrinhos. Que tarde agonizante, irmãos! Quando foi 5 horas da tarde, minha cunhada ligou dizendo que os médicos tinham desenganado a família. Era para eu me arrumar, que ela viria me buscar para ir para o hospital. Fomos para lá. Os familiares foram chegando para ir ver ele na UTI. Eu também entrei para vê-lo. Foi muito triste ver ele naquele estado todo entubado. Conversei com ele e sei que quando deu 11 horas da noite, saiu o boletim médico de que ele estava com as pernas coagulando o sangue, que os remédios da pressão estavam causando isso, e teria que amputar as 2 pernas, mas se fizessem isso, ele não resistiria. Então a família entrou para ver ele. Os filhos, um genro, conversaram muito com ele e falaram que se essa fosse a vontade de Deus, ele poderia descansar. Não queria ver ele sofrendo. Fomos para casa. Quando foi 5 da madrugada, ligaram do hospital e veio a notícia. Ele havia falecido. Foram para lá os filhos e a minha sogra para saber o que havia acontecido.
Foi um choque, irmãos, para todos da família. Então foi feito todos os procedimentos de velório, do enterro, e quando chegamos em casa, minha cunhada perguntou o que eu iria fazer, pois a minha passagem de volta para casa já estava marcada para sexta-feira. Na segunda eu teria que voltar a trabalhar. Falei que iria ver. Fui na rodoviária e adiei para a segunda noite a passagem. Ela conversou muito comigo e disse que se eu fosse embora para casa seria muito ruim, porque naquele momento eles estavam precisando muito de mim, não só eles, mas meu esposo também. Eu disse que não sabia o que iria fazer, mas com certeza, no que dependesse de mim, eu iria. Eu tentaria ficar ali, com a família do meu esposo e meu esposo. Então ela conversou com meu esposo e perguntou o que ele queria. E ele não falou nada, só disse que seria muito bom se eu fosse. À noite nós dois conversamos muito e ele disse que não sabia o certo, o porquê não queria tirar eu de perto da minha família, mas eu teria que tomar a decisão de ir ou não. Por ele nós podíamos tentar de novo e eu, claro, quis ir, É meu esposo e estava precisando muito de mim naquele momento. Então, já decididos, avisei meu chefe que não voltaria a trabalhar na segunda, mas chegando à cidade na terça, procuraria ele para conversarmos. Voltei, pedi as contas, vendi todos os meus móveis e estou indo embora morar com meu esposo e minha sogra. Então, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Jamais eu achava que isso iria acontecer tão de repente como a gente fala e ouve no canal. Que apesar de uma perda enorme como essa do meu sogro, Deus permitiu que ele viesse e vivesse esse último ano de vida com o pai dele, junto com o pai dele. E hoje eu agradeço a Deus pelo deserto, pois não carrego essa culpa. Ele foi, cumpriu seu papel como filho, e agora Deus me devolveu meu esposo de novo, no momento que ele ia precisar muito de apoio, muito de mim. E hoje eu entendi o porquê, o motivo de tudo isso que eu passei. Para todos, Deus tem um propósito. Então não questione Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, meus amados, não desistam, somente creiam que no de repente o milagre acontece. Não desistam da sua família. Por mais difícil que esteja a luta, Deus vai te honrar. E eu deixo aqui um versículo para vocês meditarem. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33.